Boa noite. O tema da minha palestra é conhecimento de si. Antes de começar a falar da palestra, o tema mesmo da palestra, sempre é de praxe se apresentar aos palestrantes, e ainda mais no meu caso, que estou aqui para um diálogo interreligioso, apresentar título e outros detalhes. Mas eu venho para o diálogo interreligioso sempre como aquilo que eu sou, que é a irmã. A irmã não como um título de irmã, mas a irmã porque de fato é irmã. Quando alguém diz assim, isso que você fez foi muito bom, eu digo, eu tenho que fazer aquilo que eu sou, que é a irmã da caridade. Se uma pessoa que é tida como irmã pelos vínculos da caridade, não pelos vínculos sanguíneos, supõe-se que realmente exerça a função de irmã. Então eu venho como irmã sempre, não sou madre superior aqui, porque as freiras não estão aqui, né? Não sou a doutora Ilha, porque eu não estou na universidade. E isso não é uma questão de humildade, é uma questão de que quando a gente vai dialogar, ou a gente está de igual para igual, ou não há diálogo. E quando nós viemos aqui, nós viemos para servir, para conversar, partilhar conhecimentos, mas também aprender. Eu aprendo sempre com essas atividades que eu faço, porque existem muitas formas de aprender. A pesquisa, e mesmo a pesquisa científica que eu exerço na universidade, não é a totalidade da aprendizagem. A aprendizagem, quando se trata da fé, é uma aprendizagem sobre si mesmo, é uma aprendizagem que nos vem a partir dos acontecimentos históricos, é uma aprendizagem que se dá por meio da natureza, da contemplação da natureza. É uma aprendizagem que acontece nas conversas, em observar o modo como as pessoas agem. Tudo isso é aprendizagem. Então, nós estamos numa época em que as informações estão propagadas e todos têm acesso, ou a facilidade de acessar as informações. Mas isso não nos faz mais sábios. A sabedoria exige que a gente saiba tomar as decisões corretas na vida, as decisões adequadas. E para isso, não só livros são suficientes, e nem QI, e nem pesquisa. Muitas pessoas, eu convivo com muitas pessoas inteligentes, muitos pesquisadores, mas a vida pessoal é um desastre. Então, nós aprendemos e devemos aprender sempre com todas as situações. E não só com as pesquisas. Meu tema, que é o conhecimento de si, é exatamente uma tentativa para mim e para vocês de aprendermos sobre nós mesmos para podermos amadurecer, ou como vocês gostam de dizer, evoluir. É necessário para a evolução da humanidade e também da sociedade humana que nós saibamos mais sobre nós mesmos.
Porque se soubermos sobre tudo, mas não soubermos sobre nós mesmos, não vamos ter aquela evolução que só acontece com o ser humano, que é a evolução no âmbito da ética ou da moral, como que. Evoluir da forma natural, todos os seres estão evoluindo, e o ser humano também. Mas a evolução humana, ela não é só no nível da natureza. Ela é também uma evolução espiritual, ética ou moral. E para isso, um ponto-chave é o conhecimento de si mesmo. O conhecimento de si mesmo, ele está presente nas diversas culturas antigas. Na Grécia, é um axioma, é algo que se deve pôr em prática pelo filósofo, o conhecimento de si. No Egito, na Mesopotâmia e na cultura hebraica também. Vários provérbios, livro dos provérbios do Antigo Testamento, tratam sobre o conhecimento de si. Há um texto no Novo Testamento, um texto bem breve, que é um texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 12, que às vezes nós olhamos para esse texto e achamos que é estranho, mas é porque nós não estamos muito, íntimos do modo bíblico de falar das coisas. Mas, como dizem meus alunos, depois que você fala, a coisa fica mais fácil. Vamos ver se com o que eu falo fica mais fácil desse texto nos ajudar no conhecimento próprio. Então, também quero dizer que esse tipo de palestra é mais para mim que estou falando do que para vocês. Porque o palestrante, as coisas passam por ele na hora que vai estudar a palestra e também na hora de fazer a palestra, porque acaba saindo algumas coisas que ele não preparou, não é? Como é de costume, e assim é bom. Mas o texto de Mateus 12, a partir do versículo 33, Jesus diz o seguinte: considerem, uma árvore boa dá fruto bom, e uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida pelo seu fruto. Raça de víboras. Ainda não se assuste que depois eu vou explicar a raça de víboras. Como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que o coração está cheio. O homem bom tira do bom tesouro coisas boas, mas o homem mau tira do mau tesouro coisas más. Mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra frívola que tiverem falado. Pois por suas palavras serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. Bom, então aqui primeiro vamos tentar entender algumas expressões que nos causam impacto, para que a gente não tenha preconceito com o texto. E depois vamos ver como esse texto pode nos ajudar no conhecimento de si mesmo. Então, ele está falando pelo modo hebraico de falar, comparando as coisas. Comparando, no caso aqui, árvores e seus frutos. Então, a árvore, eu sei que ela é boa pelo fruto que ela produz, ou vegetal, e sei que é ruim pelo fruto que produz. Então, sem o fruto, antes que haja o fruto, eu não posso afirmar categoricamente que um vegetal seja bom ou ruim, produza coisas boas ou não.
mas quando produzir, sabereis se o fruto é comestível. Na casa da minha mãe, no quintal, tem uma planta que é, como é que chama, que serve até para a garganta, uma marronzinha assim, é a romã. As romãs dessa planta, elas já nascem estragadas. Elas são pequeninas, quando elas nascem já estão estragadas. Não, minha mãe quer saber por que já é assim, mas e a gente sempre pergunta, mãe, por que a senhora não corta? Não, deixa aí, não sei por quê, mas agora me veio a lembrança isso. Não é uma planta que vai, e faz tempo que essa romãzeira está lá, mas nunca se pôde usufruir de nenhuma romã. Elas já nascem com diversas partes marrons dentro, ou então bem pretas, já estão estragadas. Então, eu sei por essas romãs que a árvore tem algum problema. E aqui Jesus, como está no ambiente agrícola da Galileia, isso é uma coisa fácil para eles que plantam, saber que algumas plantas têm que ser cortadas porque não conseguem produzir de forma adequada, às vezes por causa de algum fungo, de algum micro-organismo, ou por causa do tipo de solo, etc. Bom, não se trata de não produzir ou produzir frutos, se trata de produzir frutos que não são adequados, que não são bons, que são ruins, enquanto outras produzem frutos bons. Agora, sobre raça de víboras. Para entender essa expressão, raça de víboras, é preciso remeter ao Gênesis, mas a uma leitura correta do Gênesis. Não a leitura medieval do Gênesis, que há mais de 50 anos atrás a Igreja Católica fazia. Mas a leitura atual que a Igreja Católica faz e a Igreja Evangélica decente faz e qualquer pessoa faria, uma leitura simbólica em que a víbora ou a serpente, ela representa a astúcia, o engano. Seria aquela atitude de aparentemente ser a verdade, lhe iludir para que você faça uma coisa errada. Isso é a víbora. E lá, no Gênesis, é dito que há os filhotes da víbora e os filhotes do ser humano, da Eva, sempre em contraste. Então, a víbora, ou a nádia, ou outro tipo de serpente, de cobras, era tido como sabedoria. No Egito, se você olhar aquele sarcófago das múmias do faraó, tem uma serpente saindo da cabeça, porque a serpente simboliza a sabedoria administrativa que rege as coisas e que para reger, para administrar, muitas vezes tem que enganar, tem que mentir. A sabedoria política, sem querer ofender os políticos, né? No sentido egípcio, o faraó tem a serpente saindo da cabeça. Quer dizer, que ele é instruído, ele é educado a ser astuto para se manter no poder. É por causa desse tipo de compreensão que o Oriente tem da serpente, que a serpente está no Gênesis, para convencer os bons, os ingênuos, diz o livro dos Provérbios, convence os ingênuos ao erro, porque se deixam levar por suas orientações. Então, as pessoas que estão ouvindo pela primeira vez esse texto lá na Galiléia são os nossos amigos fariseus. Não todos os fariseus, mas um tipo de fariseu que é muito parecido
com as atitudes da serpente do Gênesis. E eles se vangloriam de serem os filhos de Abraão. Eles se autodenominam os filhos de Abraão. Inclusive, no Evangelho de João, vai ter uma passagem que ele diz assim: nós somos os filhos de Abraão. E Jesus os chama de filhos da víbora. Então, quer dizer o seguinte: vocês tentam passar uma imagem, vocês, no caso, os fariseus, não vocês estão me ouvindo, obviamente, tentam passar uma imagem de que o fruto de vocês é bom e as pessoas podem acreditar que o fruto é bom. Não foi isso que a serpente fez no Gênesis? Pega esse fruto, que o fruto de vocês é bom, mas na realidade o fruto de vocês é ruim porque vocês são árvore ruim, é o que ele diz para aqueles fariseus. Agora, por que ele diz isso? Ele faz outra comparação. Porque o tesouro, que é o coração, não é dali que saem as coisas boas. Então, o homem que é bom, o ser humano que é bom, tira do bom tesouro do coração as coisas boas. E o homem que é ruim, o ser humano que é ruim, tira do mau tesouro as coisas ruins. Agora, o que vem depois? Cuidado, porque todos terão que prestar contas. E Jesus enfatiza: prestar conta das palavras que falaram. No dia do juízo, que é o dia que você vai prestar contas. Vai prestar conta das palavras. Aí vocês dizem, mas não são das coisas, não são dos atos, né, das atitudes. Lembre-se que Jesus está falando para fariseus que são responsáveis por ensinar a fé. Então, é do que eles ensinam que eles prestarão contas. Não são palavras qualquer, mas as palavras do ensino. Bom, então, nós poderemos perguntar o que nós, que não somos fariseus, podemos aprender sobre nós mesmos, já que a palestra é o conhecimento de si, com esses poucos versículos. Então, cheio de significado. Eu daria umas 3 aulas sobre os versículos, porque eu iria dividi-los cada um, mas nós não temos tempo. Eu só vou tomar 1 hora de vocês. E dá para fazer muito bem em 1 hora. No primeiro versículo que nós lemos, que é o versículo 33, é dito que nós somos aquilo que nós produzimos, que nós fazemos, porque é dito fruto. Fruto é aquilo que a árvore produz. Então diz que a nossa identidade, aquilo que nós somos, é firmado pelo nosso agir, por aquilo que nós realizamos, pelos frutos que nós produzimos. Então, aquilo que somos nós se reflete naquilo que nós fazemos. Então, o que nós fazemos não é igual a tudo que somos, porque podemos fazer diferente, então mudamos o nosso agir, porque nós tivemos uma consciência de que aquilo estava errado. Mas quer dizer que nós vamos fazendo muitas coisas, e nessas coisas que vamos fazendo ao longo da nossa vida, nós vamos sedimentando, nós vamos transformando num concreto aquilo que é nossa identidade. Somos refletidos nos frutos que nós produzimos, é o que diz isso. Ou então, aquilo que nós legamos para a humanidade, que nós deixamos na história, para gerações futuras, tem a ver com o que somos. Então, eu moro num bairro um pouco perigoso, e quando num velório tem muita comoção, a gente diz, ou a pessoa era muito, muito boa, ou era bandido. Que são os dois tipos de velório que tem muita gente, que tem uma população imensa.
É incrível que são os dois extremos. Então, a nossa identidade é firmada naquilo que nós fazemos. Lá nesse nosso bairro tem uma senhora chamada Isabelle, farmacêutica, e ela montou uma farmácia. E quando uma pessoa ia lá com uma receita e o remédio era muito caro, ou ela vendia o remédio pelo que a pessoa tinha para pagar, ou se não tinha nada, ela acabava dando o remédio. Então, o marido e as filhas sempre criticaram que ela era enganada pelos espertalhões e tudo, e tinham um cuidado, porque achava que ela era muito ingênua, para ela não ser enganada por certas pessoas que iam lá para adquirir esses remédios. Então, ela morreu de um acidente de carro. E quando o corpo chegou na igreja da nossa comunidade para ser velado, passou o dia inteiro passando por aquele velório, milhares, não foi centenas, não, milhares de pessoas. No final do velório, quando teve a missa, uma das filhas falou: nós sabíamos que a nossa mãe era uma pessoa boa, mas nós não sabíamos quem era a nossa mãe. Hoje, nós ficamos sabendo quem era a nossa mãe. Pelo número de homenagem, pelas pessoas que choraram diante desse caixão, hoje nós sabemos quem é a doutora Isabelle dos pobres. Ela diz desse jeito, dos pobres. Então, aquilo que nós produzimos, o legado que nós deixamos, mesmo que sejamos anônimos para a maioria das pessoas, firma a nossa identidade, diz quem somos nós. Pelos frutos conhecereis a árvore. Foi preciso um acidente para que a família tivesse a noção de quem fosse aquela pessoa. Não é? De quem era, de qual era a identidade daquela pessoa. Então, quer dizer que nós vamos semeando aos poucos aquilo que somos nós. E essa semeadura em cada coisa que fazemos gera consequências, gera frutos. Então, é uma coisa para a gente pensar. Eu sei que frutos produzo. O que eu estou deixando para a geração futura, mesmo que esteja a geração aqui dos meus parentes, da minha família, do meu local de trabalho. Se acontecesse um acidente comigo, o que eu teria deixado? O que as pessoas teriam a dizer? Nos velórios católicos, chega alguém lá no final da missa e fala sobre a pessoa. Né? Não sei quantas pessoas vão lá e falam. Então, o que as pessoas diriam sobre quem fui eu? O que as pessoas teriam a dizer? Nós temos uma dificuldade de pensar na morte, então a gente às vezes não pensa, mas isso é fundamental para eu saber quem sou eu. O que as pessoas teriam a dizer? Então, eu vou semeando um pouco aquilo que sou. Agora, temos o versículo 34, não é? Que fala sobre a raça de víboras, como vocês podem fazer coisas boas sendo maus. Então, esse versículo mostra que a integridade moral, ética de cada pessoa é determinada pela coerência entre o que ela ensina, o que ela diz e o que ela faz. E os fariseus falavam bonito. Falavam muito mais bonito que a irmã Aila. Os fariseus tinham a regra eles usavam as regras de retórica. Eles eram eloquentes. Eles usavam a lógica. Eles convenceriam qualquer pessoa que o erro é o acerto e o acerto é o erro. Quem são eles que aparentemente ensinam o bem? Será que são bons se seus atos não são coerentes com aquilo que está no ensino?
Quer dizer que aquilo que eu sou tem que mostrar uma coerência entre o que eu digo para as pessoas fazerem e o que eu mesma faço. Entre as coisas que eu digo, Carlos, isso não está certo, mas eu faço pior do que o que ele me disse que ia fazer ou que fez. Quem sou eu? Então, nós temos ainda que, nesse versículo 34, que não adianta dissimular quem somos nós com a aparência de pessoa santa, porque quem convive conosco pelo que nós fazemos sabe quem somos nós. Porque quem convive, e mais cedo ou mais tarde, mesmo a pessoa que está mantendo uma certa distância, vai notar que não há coerência entre aquilo que nós dizemos que é o bem e aquilo que nós fazemos. Mais cedo ou mais tarde, aquilo que nós dissimulamos sobre nós mesmos vai aparecer para as pessoas. Agora, vamos ao versículo 35, que diz: como é essa questão que ele vai nos advertir a respeito de tirar coisas do coração. Como é que alguém pode tirar coisa boa de um coração, um tesouro que não é bom? E vice-versa. Agora, a expressão hebraica tirar do coração, ela é usada principalmente para fazer escolhas, decidir, tomar decisões. Então, como é que eu posso, por exemplo, fazer uma boa escolha, tomar uma boa decisão, se dentro do meu coração, se eu alimento o meu coração ou a minha alma, como queiram, quer dar no mesmo, de coisas ruins? Do que eu alimento o meu interior? Trabalho na universidade com jovens, há um ambiente de pornografia, uma coisa que parece que se não houver a questão pornográfica, a pessoa não é jovem. Né? Então, eu pergunto ao jovem, mas se tudo que você vê, tudo que você introjeta, não é adequado, como que você vai agir de forma adequada? Se as coisas que você lê, se os filmes que você assiste, se as pessoas que você escuta, se as pessoas com quem você convive não são corretas, como que você vai tirar de dentro do coração coisas corretas se o que entra lá não é correto? Se o que entra no coração é errado e eu quero fazer a coisa certa, como é? Como é que isso funciona? Porque se nós estamos num ambiente em que tudo que entra no nosso coração é bom, a gente já tem dificuldade de fazer a coisa certa, porque o leite azeda dependendo da vasilha onde ele é colocado. Pode ser o leite mais puro. Aí é colocado num recipiente que está contaminado e o leite fica contaminado. Então, se o meu coração já tiver algum problema, mesmo que é bom, vai chegar lá de forma já contaminada. Agora, imagina, se eu vivo num ambiente de inveja, se eu só falo de fofoca, se essas coisas todas é o que eu procuro, como é que eu vou tirar do meu coração as boas coisas, as boas escolhas, as boas decisões, as boas palavras, os bons conselhos? Os antigos diziam, dize-me com quem andas, eu te direi quem és. Acho que tinham razão, não é? Quer dizer, se tudo que entra no meu coração, no meu pensamento, na minha vida, não é bom, como é que de lá pode sair coisa boa?
O alimento não é bom. O tesouro não é bom. E, por final, os últimos versículos dizem que nos dá consciência de que vai haver uma prestação de contas. E se a gente não tivesse outro motivo para avaliar o nosso eu, o quem sou eu, a nossa identidade, se a gente não tivesse outro motivo para um conhecimento de si, o dia de prestar conta, que na Bíblia chama o dia da prestação de contas já seria suficiente para manter os livros caixa em ordem. Só de saber que vai haver a prestação de contas, já seria bom deixar tudo acertado. Obviamente que quem quer crescer não precisa pensar num dia de prestação de conta para fazer a coisa certa. Mas para quem é como os fariseus, que acha normal iludir e enganar, é bom saber que vai prestar contas, porque pelo menos assim talvez se emende. Então, o que eu poderia dizer para vocês? Primeiro, uns conselhos que vocês vão pensar, uns conselhos que vêm, não de mim mesma, mas dos santos, né, que já comentaram esse texto, como Santo Agostinho e outros. Então, a primeira coisa é a questão do tempo. Devemos dar tempo, tirar um tempo para os verdadeiros valores. Sei que aqui não é o caso de vocês, que vocês já se instruem, já estão no ambiente de oração, etc. Mas nós temos que, para os outros, tirar um tempo da nossa vida para aquilo que é valor verdadeiro. Porque eu sei que nós damos muito tempo para a nossa profissão. Nós damos muito tempo para a religião. Nós damos muito tempo para alguma coisa, aí às vezes a gente não tem tempo para a saúde, a gente não tem tempo para pensar nos verdadeiros valores, a gente não tem tempo para um momento de oração, um evangelho no lar, etc. Então, tirar um tempo para se alimentar de coisas boas. E aqui não se trata de ir a uma aula, uma palestra, fazer um curso, ou ouvir as palestras no centro ou numa igreja. Se trata de um pouco de reflexão, como eu estou em relação aos valores morais. O que eu preciso fazer para melhorar nisso? Um tempo para pensar sobre si. Não precisa ser longo tempo, mas pelo menos esse tempo tem que haver. Porque a gente pode se pensar como se pode tirar do coração, do tesouro da alma, da riqueza da alma, coisas boas, se não há tempo para colocar nesse tesouro essas coisas boas. Por isso que Jesus disse que é tesouro, porque na época dele, o pessoal não colocava o dinheiro do banco, colocava num baú, numa latinha, numa coisa, e ficava guardando. Então, eu tenho que ter um tesouro, um acúmulo de moedas, para tirar dali, quando eu precisar, aquelas moedas para usar. Mas se eu não for colocando os valores no meu tesouro, quando eu precisar dos valores, tirar os valores, eu não tenho esses valores. A outra coisa seria, quando emergirem, quando a gente ficar cara a cara com uma coisa errada que a gente fez, a gente não deve, eu vou dizer uma expressão aqui, que é para vocês entenderem, colocar sujeira embaixo do tapete. Ou colocar a bagunça no armário e fechar a porta para fazer de conta que a sala está boa. A gente deve enfrentar, a gente diz na nossa comunidade, dar nome aos bois. Dizer assim, eu não gosto do que fiz, nem que seja para mim mesmo, olhar no espelho. Eu não gosto do que eu fiz. Mas eu fiz isso, 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 isso. Se eu fiz, deve ter alguma causa, algum motivo para eu ter feito. E resolver isso. Resolver.
Não é ir acumulando um monte de culpa sobre si e não conseguir nem sair do lugar por causa da culpa que está colocando sobre si mesmo. Mas isso deve ser refletido. Por que, meu Deus, que eu ajo assim? Paulo tem uma expressão muito interessante que ele diz assim, mas eu sou mesmo miserável. Ele diz desse jeito, mas eu sou miserável. Eu só quero fazer o bem. Mas quando eu vejo, eu não faço o bem que eu quero e faço o mal que eu detesto. Como é que é isso, Paulo? Ele dizendo para si mesmo. Paulo. Então eu tenho que enfrentar a forma de ser para poder procurar causas, procurar melhorar. Porque se a gente esconde a sujeira permanece. Se a gente esconde a bagunça permanece. E sabe o que ela vai se voltar contra mim mesmo como complexo de culpa. E complexo de culpa não é da vontade de Deus. Pessoas maduras não são aquelas que vivem falando em culpa. Pessoas maduras não são aquelas que vivem se culpando o tempo todo. Pessoas maduras são aquelas que admitem, eu errei. Me desculpe, eu errei. Eu fiz isso e isso e isso. Eu detesto quando eu faço isso. Se não tem mais oportunidade de dizer que errou, de pedir desculpas, né? Pelo menos deve dizer, mas por que você faz isso? Agora, uma coisa interessante. Mês passado, eu fui falar em alguns centros lá em Niterói. Lenita e Zé estão aqui, convidaram, eu fui. Aí, Lenita me deu uma coisa que foi comprado num bazar para a Fraternidade Sem Fronteira. Então, a bolsa tinha escrito Fraternidade Sem Fronteira. E eu achei a bolsinha tão linda que eu joguei umas coisas lá e levei a bolsa comigo. Eu disse, vai comigo no avião como bagagem de mão. Aí a gente faz conexão e eu estou aqui no aeroporto. Então, eu já estou aflita porque o avião que saiu do Rio demorou muito a sair. E eu fiquei com medo, com receio de perder o outro voo para Fortaleza. Então, quando eu saí desse avião, eu estava muito agitada. E aí eu consegui encontrar o portão, né, lá em Guarulhos. E aí eu queria rapidamente resolver isso. Então, tinha umas jovens com fone de ouvido e umas mochilas enormes. E elas conversando, não sei como, porque a gente ouvia assim, de tão alto que estava o fone de ouvido. Então, eu disse assim, com licença, né? Que elas estavam interrompendo a minha passagem, mas, obviamente, elas não ouviram. Aí eu, com licença, elas não ouviram. Então, eu sou gordinha, a passagem que tinha era pouquinha, então eu resolvi passar de qualquer jeito. E aí, passei meio arrastando essa jovem que se assustou. Uma mochila enorme, não é? Então, se assustou. Aí ela disse, tá vendo o que ela fez comigo? Disse para outra. E ainda é a Fraternidade Sem Fronteira, imagine se não fosse. Aí eu, né, correndo para pegar o voo, disse, mas é muito desaforada. Né? E aí, então, eu, né, agitada para pegar o voo, e fiquei chateada com aquilo, porque falou mal de mim da Fraternidade Sem Fronteira. Então, eu entrei alguma coisa dizia, Aila, você não precisava fazer isso. Volta lá e pede desculpa a ela, porque ela não, né, explica que não havia mesmo necessidade. Não havia necessidade disso. Né? Então, eu me sentei, quando eu me sentei, e então portas foram fechadas, não sei o quê, mas me veio uma coisa assim, mas Aila, por que você não voltou lá e não disse assim, desculpe, não custava nada. Porque não havia necessidade de fazer aquilo. Não é? E me veio aquela coisa. É por isso que as pessoas têm uma dificuldade com a religião, porque as pessoas religiosas fazem coisas que elas não esperam. Aí eu dizia para a minha própria consciência, mas peraí! Né? E tentava dialogar. Mas aquela coisa dizendo assim, mas não precisava nada disso e você perdeu uma excelente oportunidade de pedir desculpa. Então, aí já estava sem jeito, porque o avião levantou o voo.
Mas eu falei comigo mesmo. Eu disse assim, Aida, por que você se agita assim? Não é de você não gosta disso. Então você pisou na bola mesmo. Você não fez direito mesmo. E você deu mau exemplo. Como é que a fraternidade, além das fronteiras, você não tem fraternidade nem com quem está ali do seu lado. Ela tem razão. Então, tudo poderia ter sido esclarecido se você dissesse assim, desculpe, por favor, desculpe. Porque aí você não precisava explicar nada. Só o fato de você dizer, desculpe, olha, eu fiz uma bobagem, não tinha nada a ver, não. Já veria que pelo menos havia fraternidade. Se está sem fronteira ou sem fronteira, mas haveria. Então, conversei comigo mesmo. Mas veio aquela outra coisa de dizer assim, tá vendo você, como é que você faz uma coisa dessa? Opa, peraí, com licença, não é? Deixa eu resolver com quem é de direito. Jesus, você comanda a minha vida. Eu errei. Me desculpe. Não tenho como pedir desculpa para aquela moça, mas eu peço desculpa para você, porque você é irmão de todo mundo. Me desculpe, isso foi muito feio mesmo. Certo? Pronto, acabou. Ninguém vai mais ficar torrando meu juízo. Não aceito nada torrando meu juízo, que eu cometi esse delito. Entendeu? Eu não posso jogar isso, porque isso é nada. Mas junto com outra coisa que eu botei debaixo do tapete, mais outra coisa. Daqui a pouco eu não me aguento. Eu digo, mas como é que você faz isso? Você é desse jeito? Tá vendo? Você não presta. Como é que... Vai virar um complexo de culpa. A gente resolve. Tem que ficar resolvido. Paulo disse, não deixe o sol se pôr sobre o ressentimento. Nem com você, nem com ninguém, porque amanhã terá o segundo ressentimento, aí serão 2. E depois de amanhã, 3 ressentimentos para você resolver. E 4. Então, você resolve o de hoje. Resolva. Eu não quero isso. Agora, todas as vezes que eu estou no aeroporto, eu tomo cuidado se eu não estou passando por cima de alguém. Serviu. Certo? Então, primeira coisa é isso. Não deixe sem refletir, não deixe sem resolver. Não esconda de você mesmo. Não quer contar para os outros? Tudo bem, você não tem que estar contando seus erros para todo mundo. Mas resolva consigo mesmo. Tem coragem de olhar para si mesmo e dizer, olha, eu faço coisas que eu não gosto. Não foi legal, não está certo. Não está certo isso. E, além de tudo, eu dou mau testemunho por causa de quem sou eu. Não está certo. Né? Pode ser a mínima coisa, mas dá mau testemunho. Queima a imagem de todos os religiosos. De todas as pessoas que têm religião. Queima o filme, como eles dizem. Não é? Então, resolver isso. E também é necessário tomar cuidado com o que a gente ensina, principalmente. Não só com o que a gente fala, mas as coisas que a gente, principalmente quando a gente exerce uma influência sobre os outros. Pode ser a criança, né? O filho. Outro exemplo. Eu fui na casa de uma senhora visitar e tinha uma criança muito agitada. Né? E a mãe, se aquieta, meu filho. Aí a criança continuou agitada. Ela continuou agitada. Ela disse, olha, menina, a irmã está aqui e ela vai te dar um maior carão. Ok? Vai fazer isso assim, assim com você. Okay? Aí eu disse assim, opa! Você está dizendo para o seu filho que eu sou má, que as freiras são má, que as irmãs são má. Bem, a gente já tem uma má fama, não precisa da senhora aumentar. Não diga isso para seu filho. Eu disse, criança, olha, eu não vou fazer isso. Por quê? Sabe por quê? Porque você tem que obedecer a sua mãezinha, e a sua mãezinha é que cuida da sua educação, não sou eu. Eu não cuido da sua educação, eu não vou dar carão em você, eu não vou lhe bater, eu não vou lhe causar nenhum problema, mas eu acredito piamente que você tem muito amor pela sua mãezinha, ela está um pouco agitada, ela está um pouco nervosa, e eu acho que você pode brincar no outro lugar, mas é o que eu acho, mas eu não vou fazer nada contra você. O menino ficou olhando para mim e disse, será que você poderia me dar um abraço, assim, para eu ter certeza que você não está com medo de mim? Aí uma menininha veio, deu um abraço e tudo. Quer dizer, eu vou dizer, Deus te castiga, não é? Você, né, olha o que eu vou colocando culpa nas pessoas, vou dizer, você não presta. Ou então, eu vou ensinando coisas para as pessoas, coisas que estão nas minhas ideias.
Mas, Carlos, olha esse negócio de trazer esse monte de gente para dentro dessa casa. E Carlos diz, mas ela é uma irmã, né? Deixa eu ver, ela deve ter razão, né? Cuidado com o que você orienta para as pessoas, com as palavras que você diz para as pessoas, com os ensinos que você dá. Muitas pessoas assimilam, quando a gente já tem todo o cuidado e faz tudo para passar uma coisa certa, as pessoas já entendem errado. Imagina, quando você distorce um pouco as coisas, quando às vezes é uma coisa da sua cabeça, vai dar uma orientação para alguém, pense 2 vezes. Aquela pessoa vai pôr em prática o que eu vou dizer, né? Principalmente quando se trata de outra pessoa, né? Carlos não é de confiança, não. Aí eu dei informação sobre o Carlos para você, não é? Poxa, como é isso? Aí você agora vai pensar isso dele? Não é? E a gente olha que essas coisas saem no dia a dia. Né? Então, tomar cuidado com isso aí. E a outra coisa é não gastar as energias em representar uma santidade que não tem. Uma erudição que não tem. Olha, eu tive um professor que era um padre jesuíta excelente, ele escrevia livros. Se vocês colocarem na internet, vocês vão ver o tanto de coisa que ele era importante. João Batista Libânio, lá de Belo Horizonte. Mas eu vou te dizer, ainda tem hoje, depois que ele faleceu, há 2 ou 3 anos, que tem gente que ainda dá palestra imitando até os gestos que o padre João Batista Libânio fazia. Imitando o vocabulário, imitando tudo. Olha, e aquilo ficava bem no padre João Batista Libânio porque tinha 80 anos. Não fica bem numa pessoa que tem 30. Não é a linguagem dele no dia a dia. Não é? Aquele gesto não é dele, eu não vejo, não é? Por quê? Para dizer que a minha palestra é boa? Eu só digo doidice na minha palestra, eu conto um bocado de caso, não é? Se serve, é porque eu estou mostrando quem sou eu sou pecadora mesmo, eu sou assim mesmo. Mas Deus, ele conta com a gente mesmo, com os pecadores mesmo, porque nós não prestamos e Deus conta conosco. Porque se Deus fosse contar com quem presta, ele não ia contar com ninguém. Ia ter ninguém para ele contar. Então é melhor, ele fica sem opção, é melhor, né? Contar com o que tem, do que não tem ninguém para fazer o trabalho que ele quer que faça aqui nesse planeta. Não? Tá certo? Então a gente não precisa mostrar o que a gente não é. A gente precisa tomar cuidado com o testemunho, isso sim. Mas representar, ter um problema com a imagem, mostrar uma imagem do que a gente não é, olha, ninguém acredita. É um gasto de energia à toa. Ninguém acredita. Ninguém. Ninguém acredita. E todo mundo ainda fica falando, ó, né? Imitando o padre João Batista Libânio. Quem está pensando que é isso? Ah, meu Deus do céu. Então, a gente não gaste energia tentando dissimular, fingir ser uma pessoa que não é, uma erudição que não tem. A gente escuta uma palestra com uma pessoa semi-analfabeta, dizendo tantos erros de português, aquela palestra nos faz tão bem, tão rica, tão espiritual, tão profunda. Lá no Piauí tem um senhor chamado Afonso. Ele mal sabe assinar o nome e ele dá palestra na igreja. Nossa, mas fica lotado, porque é tão boa. Eu me sinto tão bem. Ele não foi dar uma palestra sobre os discípulos de Emaús, nenhuma vez ele conseguiu falar a palavra Emaús, só chamava Amaús, mas foi a melhor palestra sobre os discípulos de Emaús que eu já ouvi em toda a minha vida. Porque ele falou de estarmos a caminho, de que do nosso lado tem um desconhecido, e que esse desconhecido com quem a gente conversa muitas vezes é Jesus. Se não é ele materialmente, mas é um representante dele ali, e a gente nem sabe. Né? Então, a outra coisa que eu queria aqui é convidar vocês para um momentinho de reflexão. Quem se sentir à vontade, pode fechar os olhos. E quem não se sentir à vontade, pode simplesmente baixar a cabeça. Não é necessário. Né? Então, apenas vou fazer assim, algumas perguntas que você mentalmente vai responder. Mas não é assim, eu tenho que ficar 3 horas pensando na resposta, não. É o que vem na hora. Você presta atenção no o insight, aquela intuição que vem imediatamente quando a pergunta é feita.
Se não vem nada, não há problema, tá certo? Então, isso aqui me ajuda. São perguntas que a gente faz geralmente num retiro, quando a gente está num ambiente de autoconhecimento, uma avaliação de si mesmo, etc. A primeira coisa é sobre os nossos sentimentos. Como eu me sinto geralmente? Eu me sinto indefeso, preocupado, desanimado. Como eu me sinto geralmente? A outra pergunta a respeito dos meus sentimentos. Estou assim por causa de alguma tragédia que me ocorreu, por causa de algum sentimento muito intenso, ou porque há uma agitação dentro de mim, no meu mundo interior. Vamos fazer então também 2 perguntas sobre o tempo, meu relacionamento com o tempo. Dou tempo para saber a causa de meu estado atual, dos meus sentimentos atuais. Outra, dou tempo para curar minhas feridas da alma. Como curá-las? Agora sobre as outras pessoas, o meu relacionamento com as outras pessoas. Em que situações eu sou, para as pessoas, alguém difícil de se conviver? Com quem se conviver? Em que situações eu sou uma pessoa difícil de conviver? Que tarefas ou assuntos pendentes eu tenho para resolver com as pessoas? Sobre o mundo atual. Quais são meus problemas ou preocupações, considerando-se as mudanças do mundo atual? Que recursos ou soluções eu tenho à minha disposição para me sentir em paz e segurança com essas mudanças do mundo atual? Sobre o trabalho. Sinto-me em paz e seguro de ter escolhido a profissão adequada? De que falhas relativas à minha profissão ou à escolha dela eu me arrependo? Sobre a família. Que padrões familiares ou situações mal resolvidas com minha família influenciam negativamente minha vida hoje?
Eu estou vivendo a vida que eu quis para mim, a vida que eu penso que Deus projetou para mim? Sobre a aprendizagem. Qual a principal coisa que aprendi com as experiências vividas até aqui? Com que frequência eu repito os mesmos erros, apesar da vida ter me mostrado o rumo certo? E, por último, sobre a nossa vivência religiosa. Qual o grau de misericórdia com que trato meus pecados? Com que frequência eu tenho agradecido a Deus por me dar as graças que eu não mereço? Considerando aquelas que a gente não merece. E que mesmo assim Ele nos dá. Então, para encerrar, vamos fazer essa oração. Senhor Jesus, nesse momento em que estamos aqui reunidos na Tua presença, para avaliarmos a nossa vida até agora, desejando ter um conhecimento mais aprofundado sobre nós mesmos, nós nos colocamos desnudos diante de Ti. Não queremos fingir ser quem não somos. Sabemos dos nossos limites e sabemos das grandezas. Sabemos daquilo que já conquistamos e daquilo que temos ainda para conquistar. Nós Te pedimos perdão por nossas falhas cometidas até aqui. Te pedimos a graça de sermos sinceros conosco mesmo, porque queremos crescer cada vez mais. Queremos evoluir moralmente cada vez mais, até nos tornar pessoas de bem. Nós Te agradecemos todo amparo, todo apoio que o Senhor tem nos dado até aqui, para que sejamos quem somos. Onde eu estaria, Senhor, se não fosse o Teu amor? O que eu teria feito de mim mesmo e da minha vida, Senhor, se não fosse a Tua orientação, se não fosses Tu que me guiastes até aqui com Tua mão poderosa e amigável? Que teria feito eu com os outros, Senhor, se o Senhor não tivesse me trazido até aqui? Por isso, Senhor, mais uma vez, coloco a minha vida à Tua disposição, para que o Senhor me guie. Me guie pelos Teus caminhos até que eu possa estar no nível, no grau de amadurecimento que Tu desejas. Muito obrigado, Senhor, pelas luzes da Tua inspiração, que não deixa oculto dentro de nós, nas sombras e na escuridão, aquilo que nós fizemos de desagrado a Ti. Muito obrigado, porque iluminas o nosso mundo interior e nos ajuda a fazer a coisa certa, a fazer a vontade do Pai. Muito obrigada, Jesus, por estarmos aqui todos juntos, diante de Ti, com os maiores desejos do coração,
de produzir frutos bons e de tirar coisas boas do tesouro do nosso coração. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor revela a nós mesmos quem somos nós. Muito obrigado por te conhecer e conhecer um pouco a mim mesmo nesse momento. Muito obrigada, Senhor, assim seja. Então, eu agradeço também a vocês todo o bem e toda a paz.